Bom dia, meus amores! Estamos aqui no Terapia em Ação mais uma manhã. Essa luz também agora melhorou. Terapia em Ação aqui, trabalhando hoje as sombras do masculino e do feminino. Vamos olhar um pouquinho para essas sombras, não é? Vamos olhar um pouquinho para essas projeções. Então estamos aqui nessa manhã de quarta-feira. Uau, já é quarta, a semana tá passando. Vamos chegando. Tomando um cafezinho, esperando vocês e iniciando então esse dia de hoje. Fafá, que bom que você tá aqui, meu amor. Didi, bem-vinda. Shirloca também, vamos chegando, meus amores. E vamos hoje falar sobre essas sombras, né? As sombras do feminino e as sombras do masculino. E nós vamos, então, trabalhando um pouquinho mais nas questões dos relacionamentos na nossa vida. Bom dia, Fafá. Bom dia, Milky. Nossa modelo da capa do retiro. Fátima Souza também, as duas amigas e modelos de uma das capas do retiro. Muito bom ter a presença de vocês. Muito bom. Eu tô com carinha de sono, né, gente? Porque ontem eu fui dormir tarde. Ontem nós tivemos nossa reunião para pré-matrícula do grupo VIP, né, 360. A gente vai começar as campanhas agora de vendas, né, para o público em geral, mas já tivemos agora algumas pessoas matriculadas desse grupo que vão poder estar mais pertinho da gente, caminhando mais perto, participando de reuniões especiais, né? Então, nós agradecemos demais a você que já se matriculou, que já está com a gente. E você que não se matriculou ainda, saiba que você terá a sua oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o método e participar dessa jornada de autoconhecimento e também se profissionalizar como um terapeuta bem estruturado, um terapeuta bastante capacitado para poder atender os seus pacientes com repertório, com conhecimento, com base, com profundidade, não é? Não é somente uma técnica, que sim, as técnicas são muito incríveis, nos ajudam, mas a gente precisa ter essa base, conhecer um pouco mais. Marília, bem-vinda, já está inscrita também, obrigada por isso. Muito bom saber que a gente tem pessoas tão bacanas, inteligentes, né, que vão fazer uma revolução interna. Não importa se você quer ser ou não terapeuta, você pode simplesmente estar com a gente na jornada, crescer e se autodesenvolver. Tá alta a música, a gente vai escutar um pouquinho, né? Vou abaixar um pouco porque eu gosto da música, me dá um relax assim de manhã. Eu curto essa musiquinha, mas acho que eu vou baixar um pouquinho. Então, meus amores, hoje nós vamos falar, então, como eu disse aqui, né? Um pouquinho dessas sombras, dessas projeções que a gente faz, né? Com a questão dos relacionamentos. E tá tudo certo, né? A gente vai olhando para isso e vai ativando o nosso feminino, vai ativando o nosso masculino. E aí a gente está falando aqui no âmbito das relações, dos relacionamentos afetivos, né? E como é que a gente vai trabalhando isso, como a gente vai se entendendo nesse lugar. Não importa se você tem um relacionamento, se você não tem um relacionamento, você vai ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso e vai poder olhar, inclusive, para as coisas que você talvez não tenha feito tão bem, né? E por não ter feito tão bem, pode ter, inclusive, não conseguido levar a cabo, levar à frente algum relacionamento que poderia ter sido bom, ou levou adiante um relacionamento que não deveria ter levado, que nitidamente não era tão saudável assim para você. Mas como tudo é experiência, e através das nossas experiências, dos nossos aprendizados, a gente vai fazendo esses upgrades mentais, a gente vai se colocando em outros lugares um pouquinho mais conscientes, a gente vai então conseguindo fazer melhores escolhas. É tipo assim, não é, gente? A gente vai então melhorando nesse aspecto das nossas escolhas.
Antes de começar, tô sentindo de tirar uma mensagem, alguma coisa assim, pra gente começar com alguma orientação captada do nosso campo aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui o que eu vou pegar hoje. Qual é? Vamos pegar aqui uma resposta do universo. Gosto muito. E, peraí, gente, que eu tô indo. Tô quase derrubando aqui tudo. E acho que eu quero também iniciar hoje com um pensamento do coração. Tem muito tempo que a gente não faz isso. E aí a gente vai fazer. Tô aqui, gente. Tô aqui. Só fui ali na estante e já voltei. Só fui ali e já volto. Chegando. Então, eu queria mentalizar aqui com vocês, né? A gente aqui juntinhos, mentalizando os nossos próximos passos, mentalizando o estudo de hoje e tudo aquilo que a gente vai compartilhar. E vamos pedir então que esse oráculo querido nos traga uma mensagem. E aí, olha, um conselho muito interessante. Uma boa noite de sono resolve quase tudo. Esse é um oráculo de frases bem curtinhas, né? E eu gosto muito, porque a gente consegue aplicar essa frase a muitas coisas na nossa vida, né? Então, uma boa noite de sono resolve quase tudo. Isso vem trazer um pouco pra gente a perspectiva da maturidade, vem trazer um pouquinho pra gente a perspectiva da não impulsividade. E isso está muito, muito ligado à forma como nós nos relacionamos. Está muito ligado com a gestão das nossas relações, a gestão das nossas emoções nas relações. Então, se eu tenho uma boa noite de sono, como diz aqui em Portugal, vamos dormir sobre isso. Não vamos decidir nada hoje. Eu acho muito interessante essa expressão, eu nunca tinha ouvido e eu achei bem interessante. Vamos dormir sobre isso? Então, toda vez que a gente tem um dilema, que a gente tem uma dúvida, que a gente está com raiva, sentindo algo que está fora do nosso controle, que a nossa emoção está dominando a nossa razão, é muito interessante que a gente então durma sobre isso. Não há nada que uma boa noite de sono não possa resolver. Então, dormimos sobre o assunto e esperamos que as soluções venham, que as questões sejam pensadas para além do calor das nossas emoções, né? Então, começamos aqui nessa manhã com esse bom conselho do nosso Respostas do Universo. É um livro bem legal, que eu gosto, e ele é de leitura rápida, são frases, apesar dele ser bem grandão, as frases são pequenas, mas vem aqui umas gotas de sabedoria para que a gente possa refletir sobre muitas coisas, né? Então, fique aí. Lembre-se, durma sobre o seu problema, não se emocione, não tome decisões por conta, né, de situações emotivas, de situações emocionais. Simplesmente pense um pouquinho, para um pouquinho, pensa um pouquinho e tudo vai dar certo para você, tá bem? Vamos então continuar aqui. O Mara, bom dia. A Cine também, seja bem-vinda, sejam muito bem-vindas. Então, vamos continuar aqui falando sobre as questões dos relacionamentos. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é, dentro dos nossos níveis de consciência, né, dentro dos 7 níveis de consciência que a gente pode estar buscando dentro de nós, no nosso desenvolvimento, existem alguns princípios operantes nos relacionamentos. Então, é como se fossem 7 leis, tá bem? Princípios que também estão ligados com as energias, né, dos nossos chakras. E aí eu vou explicar para vocês aqui, é muito legal esses princípios operantes nos relacionamentos, tá? Então, o primeiro princípio operante dos nossos relacionamentos, que está ligado ao nosso chakra raiz, ao nosso chakra básico, é a dualidade. Então, o primeiro princípio operante é a dualidade. Seus parceiros são seus pares naturais para hoje. Então, o que isso significa, já? O que isso tem a ver com a dualidade? Você atrai aquilo que você vibra, né? Então, dentro de um processo de dualidade, de separação do feminino e do masculino, você vai atrair exatamente, né, aquele parceiro natural para a sua frequência vibracional do momento de agora, ok?
Então, num outro momento da sua vida, né, depois de ter feito alguma caminhada, depois de ter desenvolvido algum nível de consciência, né, de ter feito alguma transformação, alguma cura, você vai atrair outros tipos de parceiro. Então, nesse mundo dual, você e o seu parceiro são os pares naturais para hoje. É como se fosse o encaixe do yin e do yang. É o yin que precisa encaixar com aquele yang e vocês são então os parceiros naturais. Não adianta ficar reclamando, né? Ah, eu só atraio, tenho dedo. Tem gente que fala assim, eu tenho dedo podre para relacionamento. O que tem dentro de você que tá podre? Que você tá atraindo o dedo podre, né? Então, nesse princípio de dualidade, então, homem e mulher, quando se encontram aqui na terceira dimensão, é como se eles tivessem a frequência adequada, né? Tivessem as dores, os amores e os horrores que se encaixam para o seu aprendizado aqui na dualidade. O segundo princípio operante nos relacionamentos são os ciclos, né? Então, a gente pode fazer uma relação, né, dessa energia, desse princípio operante nos nossos relacionamentos com o nosso chácara sexual, tá? Que diz o seguinte: enquanto existir aprendizado, os ciclos se repetem. Então, enquanto você não aprende, né, com esse encontro na dualidade entre você sendo uma mulher, encontrar um homem e uma mulher, enquanto vocês não aprendem o que precisa aprender, né, os ciclos vão se repetir. Então, aquele casal que está junto e que sempre quebra, tem problemas na educação, um problema de educação, educou um filho e teve problema com aquele filho, não aprendeu o que tinha que aprender, repetiu as mesmas coisas, vai ter problema com o segundo filho, e todos os problemas vão se repetindo, né, até que essa dupla aprenda alguma coisa com isso, tá? E isso tá ligado com o que, gente? Com a nossa energia do dinheiro, da criatividade, com aquilo que a gente põe no mundo. Então, tudo aquilo que eu tô interagindo no mundo que vai gerar pra gente algum tipo de posicionamento, se eu não estiver bem alinhada e não tiver aprendido com aquelas experiências, nessa interação, né, eu vou repetir os ciclos. Ou até mesmo no relacionamento, aquela mulher que atrai um homem violento, um homem agressivo, um homem que não trabalha, ou aquele homem que atrai uma mulher infiel, que não é parceira. Por que eu estou atraindo isso? E até que você resolva isso como casal, ou resolva isso em você, esses ciclos de aprendizado, esses ciclos repetitivos, de situações repetitivas vão acontecendo até que você ganhe mais um nível de consciência. Isso é tão terrível para quem só atraiu abuso ou violência sexual, mas como Fafá, a gente vem dizendo aqui, né? Tudo isso são níveis de consciência nossos, são situações que nós precisamos resolver. Não significa que, quando a gente está dizendo aqui, não significa que as pessoas mereçam isso. Significa que tem algo a aprender com isso, né? Então, não é um princípio de punição, é um princípio de aprendizado e de ganho de consciência. Então, você pode olhar para isso com uma forma triste, de uma forma pesada, ou você pode olhar para isso como uma oportunidade de se curar desse processo, né? E de poder viver outras coisas. Então, é a evolução da nossa própria alma, é a cura da nossa própria existência. Tem algo muito profundo a nível de espiritualidade, que é a gente perceber que a gente vai passar por experiências, algumas experiências muito, muito terríveis, outras experiências consideradas não tão terríveis, mas que vão deixar marcas. A gente vive no mundo da dualidade e aí nós vamos ter essas experiências. Como a gente tem falado, né, aqui, hoje a gente tem no mundo, é como se a gente vivesse na própria camada, né, aqui da terceira dimensão na Terra. A gente está vendo
situações tão diferentes, pessoas vivendo bem, financeiramente bem, se alimentando, se divertindo, viajando, passeando, tendo famílias organizadas. Aí a gente chega em alguns lugares do mundo, alguns países onde as pessoas estão sendo massacradas pela guerra, pela fome, né, por regimes opressores, e a gente sente uma frequência tão distinta. Gente, eu tive na China, nunca mais eu quero pôr o pé lá, sabe? Foi uma sensação muito terrível espiritual de estar na China. Eu fui lá para fazer uns shows, eu também sou cantora, e tive lá para fazer isso. Então, qual é o aprendizado? Qual é o nosso nível de consciência? E aí, Fá, quando eu digo isso, pode parecer assim, então você está dizendo que o meu nível de consciência é tão baixo a ponto, ou o nível de consciência de uma pessoa que passa por um abuso é tão baixo que ela atrai isso? Às vezes é muito ao contrário. Às vezes uma pessoa que passa por um abuso, que passa por uma situação de violência, é justamente porque ela tem um nível de consciência, uma frequência muito diferente. Às vezes uma frequência alta, às vezes ela é um cristalino, às vezes ela é um índigo, e vai e está se relacionando ou está no meio de pessoas com uma frequência de alma muito mais baixa que a dela. E aí ela vira uma presa fácil, tá? Então, é isso que você falou. É terrível até a gente compreender e aceitar. É isso mesmo. É terrível até a gente compreender e aceitar. E é importante que a gente tenha essa visão, não no sentido de passar a mão, sobre todas essas coisas ruins que acontecem, mas nós, como terapeutas, como seres humanos, nesse papel de elevarmos a nossa frequência. Porque se eu elevo a minha frequência, Fafá eleva a frequência dela. Todos nós que estamos aqui, que somos em 10, em 15, se todos nós levantarmos a nossa frequência, a gente vai contagiando outras psiques, outras consciências, para que elas tenham vontade de ir mais além, para que elas tenham vontade de fazer mais e melhor, E aí por elas mesmas, e aí a gente vai saindo então dessas frequências tão baixas de vergonha, de medo, de violência, de abuso, porque a gente vai reverberar isso de alguma forma. A gente é abusado porque está abusável. A gente é traído porque está traível. A gente é violentado porque está violentável. E eu sei que parece cruel, mas não é algo consciente. É uma frequência, tá bem? Depois, a gente, falando desse terceiro nível, de princípio, quer dizer, um terceiro princípio operante nos relacionamentos, a gente vai trazendo aqui para vocês a questão do karma, Então, o karma é você atrai aquilo que precisa para aprender a amar. Então, dentro dos princípios operantes dos relacionamentos, você vai atrair aquilo que você precisa para aprender a amar de verdade. A gente está falando aqui de relacionamentos, A gente está falando aqui não de uma pessoa que está andando na rua e passa por um abuso. A gente está falando de você está num relacionamento abusivo, você se colocou nesse relacionamento abusivo. Você casou com um homem violento, você se colocou nesse lugar da violência, Então, o que é que eu preciso olhar, a gente fala de karma e fala de dharma. A gente aqui no Terapia em Ação tem um conceito um pouquinho diferente de karma, Quem vai estar no Cura 360 vai compreender melhor o que a gente vai estar explicando sobre essas questões kármicas, Mas o fato é, eu poderia chamar esse princípio operante de lei de atração. Eu atraio aquilo que eu preciso para aprender a amar, para aprender a me amar. Então, quando eu encontro uma pessoa com uma certa dificuldade, o que eu preciso para aprender? Então, digamos assim, por exemplo, eu sempre fui uma mulher muito da mandona, muito da eu me basto, muito Scarlett O'Hara, nunca mais sentirei fome, eu não preciso de ninguém, eu vou lá, eu faço acontecer. E aí, que tipo de homem uma mulher assim atrai? Ela nunca vai atrair um homem que seja realmente um homem forte. Ela vai atrair um homem com uma energia mais feminina, operante mais feminina. Então eu preciso o quê? O que eu tenho que aprender com isso? A ir para o meu lugar, a viver a minha energia. Por quê? Para a mulher viver
essa energia dentro de casa, de ser a que resolve tudo, quando ela tem um parceiro, né? Não tô falando quando ela é solteira. Estar com dois é muito mais denso do que um só. São duas energias, duas demandas, dois problemas, duas bocas, dois desejos, dois sonhos, né? Para dar conta, né? Então você precisa perceber que ao escolher um parceiro, né? O que vem de bom e de ruim naquele parceiro são coisas que você atraiu. Aquilo de bom, digamos que seria algo que você já resolveu, portanto você recebe aquela benéfice, e aquilo que você percebe que ainda é ruim nessa relação é algo que você precisa olhar para aprender, para também aprender a suportar, dar suporte, para também aprender a transcender. A Fafá colocou, quando a gente aprende, quando a gente compreende, a gente acalma e acolhe a alma. Fafá, muitas pérolas de sabedoria hoje. Tô amando sua interação. É isso mesmo. Quando a gente compreende, a gente acalma e acolhe a alma. E aí existe a possibilidade, né, da gente começar a curar essa dor, curar esse lugar nosso, né, que atraiu certas situações, certas circunstâncias, certos tipos de parceiro. Depois eu vou trazer para você o quarto princípio operante nos relacionamentos, ok? Que é a projeção. Muito do que você vê no seu parceiro é reflexo do que você é, né? Então, muito do que você vê no seu parceiro é um pedacinho de você. Muito do que você vê de bom, muito do que você vê de mal, muito do que você julga mal, né? Também pode ser um reflexo de você. Como assim, Gelson, tá falando isso? Por exemplo, aqui em casa eu tenho um marido maravilhoso. Ele tem muitas qualidades, mas ele tem uma coisa que eu também tenho, muito profunda, que me irrita muito. Quando ele entra lá ali no hiperfoco dele, a casa pode estar caindo, porque ele não se mexe. Quem é exatamente assim? Eu. E por que isso me irrita tanto? Porque eu sou exatamente assim. Quando eu entro no meu hiperfoco, pode estar caindo o mundo. Eu não quero nem saber, toca a campainha, eu tô no foco. Eu não quero nem saber, eu tô escrevendo, tô aqui planejando as minhas aulas. O mundo pode cair. E aí quando eu tô em casa e eu sei que ele tá também, toca a campainha, eu fico, vai lá! Eu fico querendo que ele faça o que eu não quero fazer. Como se eu tivesse o direito de não fazer e ele não tivesse o direito, né? Então, essa projeção, eu acabo projetando essas similaridades e me irritando com ele justamente das mesmas coisas que eu faço, né? E também tem outros tipos de projeção. Que tipos de projeção a gente faz? A gente projeta papai e a gente projeta mamãe, né? Então a gente projeta pessoas, a gente projeta ex-parceiros nesse parceiro atual. Então muitas vezes o meu marido atual, eu antes do meu marido atual, eu tive um outro casamento de 10 anos. Já sou uma cinquentona, né, gente? Então, casei aos 30, me separei aos 40 e me casei novamente aos 42. Me separei aos 39. Casei aos 29, me separei aos 39 e depois eu casei novamente. Comecei a namorar e casei com o Marco, que é o meu marido atual, com 42. E hoje eu tô com 50. Então, tem coisas que eu projeto nele que não são dele. Tem situações em que eu olho para ele, eu não vejo ele, eu vejo o meu ex. Tem situações em que eu olho para ele e vejo o meu marido, o meu pai. Tá? Então, a gente faz essa projeção. A gente faz a projeção no outro de coisas que a gente não resolveu, né? De situações não resolvidas no passado. E nós projetamos nesse parceiro muitas dessas questões não resolvidas no passado. Vocês estão curtindo, gente? Conta pra mim aí, como é que tá nosso aulão da GEL? Estão achando bacana? Se tiver alguma dúvida, meus amores, é só perguntar, tá bem? Depois a gente vai pro quinto princípio, né, operante dos relacionamentos, que é a impermanência. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Relacionamentos só terminam quando não existe amor.
ok? Então, é importante pensar isso. Relacionamentos só terminam quando não há amor. Quando realmente existe amor, e aí a gente agora está falando aqui, né, da questão do nosso coração, das questões ligadas realmente à forma como a gente entende parceria, entende amor. Terminou o amor, ou não tem amor, esse amor se desgastou demais, a gente não fica mais junto, né? O ideal é que a gente não fique. Mas e quem fica junto? Fica junto. Às vezes está junto, mas não tá, né, gente? Tem casais que ficam 60 anos vivendo na mesma casa, mas não estão juntos, né? E aí, o princípio da impermanência acabou por agir ali naquele relacionamento. Oi, Rô, seja bem-vinda. Bom dia, meu bem. Bem-vinda. Vou tomar meu golinho aqui de chá, gente, que eu tô, garganta seca. Então, meus amores, esse princípio da impermanência, ele existe nas relações. São princípios operantes dos relacionamentos. Então, precisamos compreender quando esse ciclo se fecha, o amor acabou, né? A gente não tem mais da onde tirar energia para tentar resolver. O amor é uma emoção, e eu sempre digo isso, as pessoas acham assim, você é meio doida, o amor é meu, eu dou para quem eu quiser, né? Então não tem essa de, estou louca de amor, vou morrer de amor, não é? O amor é nosso. Termina devido ao controle e codependência. Termina também por abandono, né? Por ausência. Existem muitos motivos para o amor terminar. Um dos motivos é o controle, é a codependência, é o sufocamento. Outros motivos também, que hoje em dia tem acontecido muito, é a negligência. Vamos falar vamos falar por alto, vamos fazer uma fofoca, uma fofoca artística aí, né? Todo mundo tá vendo essa comoção com relação ao relacionamento da Sandy e do Lucas Lima, né? Que eles romperam na semana passada e sempre demonstrando ser um casal super querido e tudo mais. Pelas conversas, por tudo que eu ouvi a Sandy falando e algumas entrevistas, eles pelo menos tentam transparecer que tá tudo bem, que eles continuam se amando como irmãos, né? Que a relação deles caminhou para quê, gente? Caminhou para um relacionamento fraternal. Existe esse amor ágape, o amor de ser humano para ser humano. Mas o amor eros, é desse amor que a gente está falando, né? Que é o amor entre homem e mulher. Nesse amor eros tem a admiração, tem a fraternidade, tem esse amor de doação total, completa e restrita, porém também existe o amor eros, onde tem que haver o quê? A atração, a energia sexual, você precisa sentir que aquele parceiro é atrativo para você. Então quando eles dizem assim, a gente já se relacionava há algum tempo como irmãos, era um amor fraternal, significa que talvez eles não tenham olhado para isso. Talvez eles tenham se tornado pais do filho, pais dos projetos, porque eles trabalhavam muito juntos, né? Eles passavam o dia todo trabalhando. Talvez essa coisa de dividir o trabalho, focarem juntos em trabalhar, em fazer tudo junto, talvez isso tenha apagado essa conexão desse amor eros. Desculpa, gente. Espirrar. Pronto. Foi fazer fofoca, vai espirrar. Eita, que espirro brabo. Então, meus amores, a gente precisa compreender que o amor precisa ser alimentado, né? Então, nesse princípio de alimentar o amor, de cultivar o amor, de cuidar o amor, eu preciso perceber, então, que existe um princípio de impermanência. Então, se eu não cuido desse amor, né, o princípio de impermanência ele vai atuar. Se eu não cuido de adubar esse amor, de fazer ele existir, de tirar um tempo para aquilo, né? Se a gente percebe que o trabalho, ou trabalhar junto, está afastando como casal, talvez não seja a hora da gente não trabalhar junto, talvez não seja a hora de você ter
o seu trabalho, eu ter o meu trabalho. Então é uma análise muito fria, muito superficial, obviamente, porque a gente não pode falar do que acontece dentro de uma casa com um casal, mas com certeza esse ponto aconteceu. Esse amor eros, ele não foi cultivado, né? O amor do casal, o interesse do casal um pelo outro, o interesse sexual, né? O interesse por essa figura, né? Feminina e masculina, entre, nossa, essa aqui é minha mulher, esse aqui é meu, eu vou cuidar desse lugar. Esse lugar não foi cuidado, esse amor eros não foi cuidado. Eles foram virando irmãozinhos. Ok, tem amor, mas é um amor fraterno, não é o amor eros, e por isso essa lei, esse princípio operante da impermanência precisa estar sempre sendo visto. Você precisa perceber, pode acontecer na minha relação a impermanência, se eu não cuidar de incentivar, acolher, cuidar, ir lá e dar um chameguinho, e cuidar de sair para jantar, e ter uma boa relação sexual, e incentivar, entender qual é a linguagem do amor do outro, né? Para que a gente possa estar alimentando não o relacionamento fraterno, mas o relacionamento eros, a parte eros dessa relação. E depois temos então o sexto princípio, né, operante nos relacionamentos, que a gente vai falar aqui da similaridade psíquica, né? Você atrai o que se tornou. Então, tudo aquilo que psiquicamente você for evoluindo dentro do seu processo, né? E esse é uma grande dificuldade de quem começa a fazer a sua jornada, né? Quando você começa a fazer a jornada de encontro consigo mesmo, quando você realmente começa a entrar num nível de consciência maior, você vai encontrar parceiros psiquicamente vibrando no mesmo lugar psíquico que você. Eu não vou poder dizer o nome dessa cliente, né, dessa assistida, mas eu tenho uma assistida que, inclusive ontem estava na nossa reunião e deu lá o depoimento dela. Quando nós começamos o tratamento, quando ela começou a se tratar com psicanálise comigo, para fazer tratamento e tudo mais, foi uma cliente bastante desafiadora, porque ela me desafiava muito. E ela tinha o masculino dela muito exacerbado. E ela tinha um relacionamento com um homem extremamente fraco, aparentemente fraco, né? Porque para ela tinha a sensação de segurança, tipo, aqui quem manda sou eu, quem põe o pau na mesa sou eu. Ele é um fraco, ele é um, né? Eu consigo dar conta aqui de tudo. E na verdade não, na verdade ele era a pessoa que aparentemente era fraca, era o dependente emocional, e ela era a que achava que estava então suprindo, dando tudo, não sei o quê, mas na verdade ela estava dando energia e material para esse homem o tempo todo. E conforme ela foi fazendo a terapia, fazendo os cursos e foi se descobrindo, nada agressivo, tá, gente? O processo de autoconhecimento, ele não é pra gente ficar enfiando o dedo na ferida, não. A pessoa que vai compreender, né, o processo... Ai, gente, que mosca chata, Jesus, misericórdia. A pessoa que vai compreender aos poucos, conforme nós, terapeutas, vamos conduzindo, né, ela mesma vai tendo os insights e chegando às conclusões. E aí, por fim, ela entendeu que aquilo era um relacionamento tóxico, que aquele homem não estava agregando, que estava sempre colocando ela para baixo, sempre dizendo que o que ela fazia não era certo, por mais que ela fizesse, ele estava sempre ali reclamando, você não é boa o suficiente, e ela, eu sou, não preciso de você para nada, você que não é, e ela estava sempre ali naquela insatisfação, aquela pessoa que estragava, chegava os amigos, ele era desagradável, fazia tudo para estragar, não podia vê-la feliz, né? Estragava as datas comemorativas, no dia dela, né? Ele estava sempre ali arrumando alguma treta, então ele nunca... E ela disse assim, eu não ligo para ele, não, eu não ligo. Mas no fundo aquilo estava causando um grande sofrimento. Conforme ela foi compreendendo o valor dela, se vendo, curando o feminino, né, gente? Quando a gente faz essa interação com essa cura do feminino, quando a gente começa a honrar a mãe, a honrar o nosso pai, a entrar dentro dessa caverna dolorosa que é a nossa interação com a nossa mãe, e a gente começa a entender que ela é só uma mulher, a gente começa a perceber o nosso posicionamento ali no sistema. Muitas
muitas vezes o nosso desprezo, a nossa dor, a nossa cobrança com relação àquele feminino, e quando a gente vai curando, a gente vai entrando em contato então com a possibilidade, né, de nos polarizarmos com o nosso feminino, saindo dessa energia tão yang. E aí o que acontece? Essa mulher faz a jornada dela, consegue se separar de uma forma muito tranquila, tendo bastante inteligência emocional para lidar, e logo em seguida surge, né, um outro parceiro num nível de similaridade psíquica. Ela está vivendo uma relação super tranquila, feliz, sexualmente feliz, né? Uma mulher com mais de 50 anos, tendo um parceiro que compartilha com ela os gostos, a relação é leve, não tem manipulação, não tem briga, ela está vivendo um outro momento. Por quê? Porque ao dar um salto quântico, né, ao dar um salto de energia psíquica, ao mudar esses paradigmas, ao curar diversas partes, né, de dor dentro dela, ela então começa a atrair um outro tipo de homem com uma similaridade psíquica, e aí ela pode então ter os aprendizados dessa nova fase. Ah, Gel, mas tem que separar para isso acontecer? Não tem que separar. Se você consegue fazer isso com o seu parceiro, o parceiro que você tem hoje, é a melhor coisa, né? Não é porque ontem alguém estava tendo um comportamento tóxico que essa pessoa não pode ganhar consciência e transformar o seu comportamento e se curar também, porque tudo é dor. Uma pessoa que tem um comportamento narcisista, ela não tem um comportamento narcisista porque ela nasceu assim. Ela tem um comportamento narcisista porque ela passou por traumas e dores e complexos e situações difíceis que geraram esse mecanismo de defesa, que é tão destrutivo. Porém, né, é uma escolha da pessoa se curar ou não. Se essa pessoa resolve não se curar, você precisa escolher se você vai pagar o preço de ficar ali, né, e fazer a sua jornada, ou se você vai procurar limpar a sua vida dessa frequência, né? Agradecer, ser grata a tudo que viveu no passado, para você fazer uma transformação, para você fazer essa mudança e você poder viver outras etapas da sua vida. A Rô colocou aqui, aconteceu isso comigo. Então, Rô, aconteceu, né? E aí o que a gente faz com isso? Continua trabalhando, continua crescendo, né? Continua evoluindo. Por quê? Porque coisas novas podem vir, né? Situações novas podem chegar. O amor está aí para quem quiser viver. Ai, Gel, mas eu não quero mais ter nenhum relacionamento, não. Eu quero fazer a minha jornada agora, quero me tornar, né, uma sábia, uma mulher cheia de sabedoria, quero cuidar de mim. Ok, também é uma opção, né? Mas o que a gente está falando aqui é, dentro desses princípios operantes dos relacionamentos, aquilo que eu me torno é aquilo que eu atraio. Aquela forma psíquica, né? A configuração psíquica das minhas energias psíquicas, elas vão atrair um parceiro, né, que tenha a mesma frequência, né? Então eu vou atrair aquilo que me tornei. Então quanto mais eu vou me tornando algo, né, eu vou evoluindo, eu vou atraindo aquilo que me tornei, né? E o sétimo princípio operante dos relacionamentos, que a gente vai falar aqui, é a consciência, o amor. Aprender a amar é o propósito de ter parceiros. Então, é uma grande escola, né, gente? É a questão do amor. Porque no amor existe renúncia. A gente não está falando aqui de autoflagelação, nem de suportar abusos, nem de suportar violências, nem de você cortar seu braço por conta do amor, nem de você fazer, porque isso não é amor, tá? Então, nesses princípios aqui que a gente acabou falando, dependência emocional, controle, nada disso é amor. Isso são etapas de amadurecimento psíquico, de amadurecimento anímico, que você vai precisar passar. Isso é apego, né? Isso está dentro da nossa escala de consciência, está dentro daquelas frequências mais baixas. É quando a gente tem o Yang tentando dominar o Yin, ou o Yin tentando dominar o Yang. Lembra que a gente falou disso, das frequências, né? Então, quando nós começamos a entrar num nível de consciência, numa frequência acima de 200 Hz,
né? Que a gente começa a entrar na frequência da neutralidade, do não julgamento, eu consigo compreender, né, que o amor é aprender a amar, me doar, sair um pouco de dentro de mim, é o grande propósito de ter parceiros. Amar nossos filhos é muito diferente de escolher um homem ou escolher uma mulher para estar conosco, né? Filhos são carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. São criaturas que dependem emocionalmente, financeiramente, precisam da nossa energia para existirem, né? Inclusive, né, durante uma fase da vida, você pega um bebê, se você não alimentar, se você não embalar, se você não trocar fralda, essa criança falece. É uma dependência total, né? Total, completa e irrestrita. E faz parte de viver esse tipo de amor, né? Esse amor de dependência até um certo ponto, até uma fase em que a gente vai liberando essa criança dessa dependência emocional, ela vai se tornando autônoma, né? Como dizem os melhores educadores, os melhores pais são aqueles que se tornam desnecessários. Isso é um ponto, é um amor onde a gente realmente doa, é um amor onde a gente precisa, né, muitas vezes, em algumas fases da nossa vida, dedicar demais. Porém, o amor homem e mulher é um amor em pé de igualdade, onde precisa haver equilíbrio entre o dar e o receber. Quando não há esse equilíbrio entre o dar e o receber, essa relação vai estar ou gerando num nível de controle ou vai estar num nível de dependência emocional. Então, um está controlando, o outro está dependendo emocionalmente. Gente, só um minutinho. Então, meus amores, voltei aqui, tá? Precisei fechar a porta, tava muito barulho ali fora. Então, essa consciência, né? Essa consciência que a gente ganha, né? De que o amor é algo que eu preciso aprender a fazer. Então, o amor, ele é bondoso, ele é benigno, o amor não cobra, o amor não é pesado, o amor é leve. O amor é o fluir da vida, é a manifestação do fluxo da vida. Então, esse amor consciente, esse amor que vem de um princípio consciente, é um amor que não pesa, que não tem amarra, né? E justamente por isso, isso é amor. Outra coisa, né? Qualquer outra coisa que seja pesada, que seja densa, que tenha cobrança, isso já não é amor. E aí, vamos falar de uma coisa muito interessante, né, que está ligado com esse princípio que a Rô falou aqui, da dependência e do controle, né? Muitas pessoas acham que isso é amor. Elas realmente acham que quando um homem ou uma mulher fica ali controlando, tem até uns memes muito engraçados, né? Que a gente vê que o cara diz, se você tem uma mulher que não te xinga, que não te cobra, que não tem ciúme, que não te liga e fala, vem pra casa agora, você não sabe o que é amor. Na verdade, essa é a representação típica do que não é amor. Isso é a representação doentia, né? E é a projeção doentia de todas as minhas faltas, de todo tipo de distorção da frequência do amor, né? O amor, ele é bondoso, ele é benigno, ele é tranquilo. O amor te dá paz. Então, se você dentro da sua casa, no seu relacionamento, não tem paz, isso não é a manifestação do amor. Isso é a manifestação da sua dor, é a manifestação da dor do seu parceiro, né? Se você não se sente à vontade de falar tudo o que você quer dizer, se você não consegue, se você tem que pisar em ovos, tem alguma coisa errada, né? Não significa que isso não possa ser ajustado, mas significa que tem alguma coisa acontecendo a nível inconsciente, né? Que não está permitindo que esse casal consiga viver na sua plenitude, na frequência do amor, esse amor mais iluminado, esse amor que não é o amor cego, o amor de cobrança, né? É um amor que ilumina, é um amor que facilita a vida. Gente, vamos parar para pensar, né? A gente vai se relacionar com uma pessoa, aí a gente está no trabalho, aí na hora de ir para casa,
Você fala assim, caramba, eu não quero ir pra casa, deixa eu ir no mercado, deixa eu passar no bar, deixa não sei o quê, porque eu não quero chegar em casa, porque eu vou chegar em casa, eu vou ter que olhar pra cara da minha mulher, eu vou ter que olhar pra cara do meu marido. Isso é amor? Não, gente. Tem muita coisa que precisa ser resolvida, tem muita dor emaranhada nessa relação. Aqui meu marido, gente? Eu não tenho isso e sou muito amada. Não tenho o quê, moço, não. Falei tanta coisa que eu não sei o que você tá dizendo. Show controle. É isso mesmo. Show controle, né? A gente tem... isso é legal na nossa relação. É legal. Existe muita confiança nesse sentido, né? Tanto você, quando trabalhou fora, né? Quando você trabalhou pra Apple. Meu marido, uma época, trabalhou pra Apple. E ele viajava aqui pela Europa. Passava uns 6 meses do ano viajando. Ai, gente. Então, Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, ele estava cada mês num país viajando. Irlanda. E aí eu falava pra ele, aproveita, sai, curte, né? Vê tudo que você tiver para ver, tudo que você tiver para ver, tira foto, entende? Por quê? Porque ele é um ser humano, né? Eu sou outro ser humano e ele pode viver experiências para além de mim, né? A gente tem um contrato de fidelidade. Eu não vou gostar nada de saber que ele me pôs um chifre e vice-versa. Mas nesse processo a gente então vai permitindo, né? Se permitindo e deixando o outro viver. Quando eu vou para o Brasil, esse ano que passou, eu fiquei 5 meses no Brasil fazendo as minhas coisas. Nunca houve a possibilidade de eu estar com outra pessoa, nem ele estar com outra pessoa. Eu estava fazendo as coisas que eu precisava fazer e a gente estava sempre se falando e sempre junto. Então, não é porque você está longe fisicamente, né? Você está perto no coração, você está vivendo e resolvendo e trabalhando as questões e estando junto, né? Ser tratada como um troféu é horrível. Sim, é verdade, Rô, é horrível. Mas para muitas mulheres tem um ganho secundário. Então, quando a gente está imaturo emocionalmente, a gente entende que isso é bom. E aí a gente entra nessas relações, né? Porque a gente acha então que isso traz valor a gente. E aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que isso não é uma coisa com tanto valor assim, e que está causando dor, e que não está num nível de reciprocidade. E aí, nessa falta de reciprocidade, a gente começa a perceber que precisa então melhorar, que precisa ir para esse autoconhecimento. Meus amores, eu acho que por hoje o aulão da GEL já foi bastante intenso. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Tem alguma coisa que vocês gostariam de saber a mais? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui, né? Pensamentos do coração. Vou trazer uma frequência, uma cartinha pra gente. Mas, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer um comentário, como a Fafá fez, como a Rô fez, você pode fazer também. Eu adoro compartilhar aqui no aulão da GEL, né? As coisas que vocês falam. Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho. Falar nisso, amor, que horas que você chega? Você saiu para fazer seus trem e me deu um beijinho de bom dia, né? Mas eu não sei que hora você volta para almoçar. Como é que tá aí seu horário? Dá aí manda uma mensagem no Zap, tá bem? Enquanto isso eu vou tirando aqui uma carta. Gente, não é bom isso. Meu marido tá me assistindo, eu me sinto muito chique. Muito chique. Muito feliz. E aí, fala assim, nossa, que relação perfeita. Não tem relação perfeita, gente. A gente tem vários problemas, mas a gente tá trabalhando e lutando para resolver os nossos problemas, tá? Então é isso que muitas pessoas falam assim, nossa, mas Sandy e Lucas pareciam um casal tão perfeito. Eles estavam lutando da forma deles para manter a família deles. Não deu, né? Então, mentirosos. Não são mentirosos. Eles estavam fazendo... uma semana antes eles estavam na Euro Disney de beijinho, não sei o quê. Tem afeto entre eles. Eles se gostam. Só que tem alguma coisa ali que não tá funcionando. Então não tem nenhuma mentira, não.
tá? Deixa de ser, né, fuxiqueiro, vai cuidar da sua vida, não é? Então, as pessoas estão fazendo o seu melhor, estão tentando melhorar, estão tentando crescer, né? E a gente precisa aprender com isso. Vamos tirar uma carta bem gostosa para esse grupo maravilhoso que está aqui. Vamos lá, tô aqui com essas cartinhas. Deixa eu tirar uma carta. Vamos lá, vamos ver o que. Vamos lá. Olha que interessante. Sou livre de dizer não se algo não for o melhor para mim. Uso o poder da minha mente e o meu livre-arbítrio para fazer o que sei ser correto. Confio em mim mesmo. Olha que carta interessante quando a gente está falando de relacionamento. Sou livre de dizer não se algo não for o melhor para mim. Uso o poder da minha mente e o meu livre-arbítrio para fazer o que sei ser correto. Confio em mim mesmo. Uma das coisas muito interessantes sobre dizer não, muitas mulheres e muitos homens também, né? Passam muito tempo na relação sem dizer nenhum tipo de não. O companheiro diz assim, vamos ali? Sim. Vamos acolá? Sim. Vamos jantar fora com fulano e beltrano? Sim. Faz um jantar aí que eu vou convidar os amigos? Sim. Vamos pra praia? Sim. Essa pessoa nunca diz um não, né? Porque ela acha que se ela disser um não, ela não vai estar sendo uma boa esposa, não vai estar sendo um bom marido. Até que o nível de insatisfação dela vai ficando tão alto porque ela vem se auto-abandonando nas suas vontades, nos seus desejos, né? Então, gente, é uma sabedoria dizer não aos nossos cônjuges. Poder dizer não, eu não quero isso hoje. Que tal chegarmos a um acordo sobre o que nós vamos fazer, não é? Então, nesse processo de chegar a um acordo sobre o que nós vamos fazer, esse processo é muito, muito, muito importante, né? Qual o acordo que será feito? Porque ao poder dizer não, ao sentir que eu tenho o direito de dizer não, eu também me coloco como um ser que tem o livre-arbítrio e que confio em mim mesma, né, sobre aquilo que é bom ou não para mim. Eu não vou abrindo mão de mim mesma o tempo todo, né, para agradar o outro. Então, olha, muito legal ter vindo essa frase. Então, aqui. Cadê? Sou livre para dizer não. Página 85. Vamos ler aqui junto para a gente terminar. Sou livre para dizer não se algo não for o melhor para mim. Se lhe atirasse uma batata quente, o que faria com ela? Iria apanhá-la? Segurá-la-ia enquanto ela queimava sua mão? E por que sequer a apanharia? Porque simplesmente não se desvia. É possível recusar qualquer coisa, até uma prenda. Está ciente disso? Olha que interessante, né? Nós temos o direito de recusar, não segurar a batata quente do nosso cônjuge, de não segurar a batata quente, os problemas que são criados, inclusive pelo nosso cônjuge, né? Os problemas do nosso cônjuge são do nosso cônjuge. Os problemas das pessoas que namoram conosco são problemas das pessoas que namoram conosco. Você não precisa trazer para você. Não traga problemas para você. Ah, o meu marido tem problemas com os filhos e eu vou lá e tento resolver os filhos do outro casamento. Lá vou eu tentar resolver esses problemas, né? Talvez sejam problemas que esse cara precise aprender a lidar para amadurecer. Por que você fica pegando uma batata quente que jogam no seu colo, né? Aí você vai vendo essa relação se desgastar porque você está se colocando num lugar que não devia, né? Então, tá na hora de aprender a dizer não, inclusive dentro das nossas relações afetivas, tá bem? Eu quero agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, né, que nós fizemos aqui, desses princípios tão bacanas, né, os princípios operantes dos relacionamentos, e que você tenha levado isso como uma reflexão para a sua própria vida, tá bem, meus amores? Um grande beijo, um beijo no coração. Amanhã a gente está aqui de novo no nosso aulão da GEL.
Fiquem com Deus. Um beijo!